Vamos então às duas últimas funções da gestão pública do turismo, que são funções transversais, quer dizer, elas devem perpassar cada uma das cinco funções da gestão pública tratadas nos vídeos anteriores. A primeira delas é a do turismo social, que historicamente surge na França e na Bélgica entre os anos 60 e 70, com ênfase nos trabalhadores. Então, fazia parte do turismo social, ou era alvo do turismo social, as associações de trabalhadores, associações de classe, vamos dizer a ABIH, ou Sindicato dos Guias de Turismo, e que eles eram beneficiados com cheques, cheque-vacances, significa cheques férias. E até hoje os trabalhadores na França, quando eles tiram férias, eles recebem esses cheques que são trocados por descontos em passagens aéreas, em passagens de trens e em meios de hospedagem conveniados. Aqui no Brasil, o exemplo clássico é o exemplo do SESC, dos hotéis do SESC. Então, são hotéis que atendem prioritariamente a classe comerciária, que tem tarifas muito vantajosas. Esse tipo de turismo era visto como uma forma de medicina preventiva para a força de trabalho, inserido bem na lógica capitalista. Então, o turismo como lazer, ele cumpre uma função de trabalho que é de recuperar essa força de trabalho para que ela volte produtiva, para trabalhar e produzir cada vez mais. Hoje em dia, esse pensamento de turismo social ele foi ampliado para incluir outras classes sociais menos favorecidas, seja em termos financeiros, seja em termos também de preconceito, seja em termos também de mobilidade. Então, é uma visão bastante ampla. Essa definição de Hutzinger, que é citado em Murphy, em 1986, fala que o turismo social diz respeito, hoje em dia, a relacionamentos e fenômenos no campo do turismo resultantes da participação em viagens por elementos economicamente fracos ou desprivilegiados da sociedade. Isso inclui desempregados, famílias de pais separados, aposentados, pessoas com deficientes, grupos de LGBTQ+, etc. Qual é o entendimento do Ministério do Turismo sobre o turismo social? Então, debruçando-se sobre o novo Plano Nacional de Turismo 2018-2020, não novo, mas o mais recente, vimos que esse entendimento do turismo social do Ministério, pelo menos nos dias atuais, decorre do Código Mundial de Ética para o Turismo, publicado pela OMT pela primeira vez nos anos 2000. Então, segundo a OMT, o turismo social tem por finalidade promover um turismo responsável, sustentável e acessível a todos, no exercício do direito que qualquer pessoa tem de utilizar seu tempo livre em lazer ou viagens e no respeito pelas escolhas sociais de todos os povos. Diante disso, na publicação Segmentação do Turismo, Marcos Conceituais, em 2005, que também é repetida nesse plano 2018-2022, o Ministério do Turismo definiu turismo social como sendo a forma de conduzir e praticar atividade turística, promovendo a igualdade de oportunidades, a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão. Vemos então no PNT 2018-2022 um amplo leque de atores que são alvos do turismo social, pois o plano adota, além da perspectiva do turista, a ótica do prestador de serviço turístico, dos grupos sociais de interesse turístico, bem como das comunidades residentes nos destinos. Vemos também um desvínculo de subsídios e subvenções que são tradicionalmente associados com o turismo social. Como mencionei em vídeos anteriores, o primeiro Plano Nacional de Turismo a trazer de forma concreta o turismo social foi o PNT 2007-2010, que criou programas para a terceira idade e para os estudantes que poderiam beneficiar-se de subvenções nas passagens rodoviárias. Então, isso tem cada vez mais desaparecido no entendimento do Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo fala que, apesar de entender que esses tipos de incentivo possam existir e ser uma das formas de estimular a inclusão social, não são entendidos, contudo, como prerrogativa obrigatória. Nesse sentido, o Ministério do Turismo orienta a elaboração de políticas de incentivo às viagens daqueles que, pelos mais variados motivos, renda, preconceito, alienação, não fazem parte da movimentação turística nacional,
bem como estar atento aos prestadores de serviços turísticos com foco em micro e pequenos empresários e trabalhadores para que tenham a oportunidade de participar, direto ou indiretamente, da cadeia produtiva do turismo, acessando os benefícios da atividade com vistas à distribuição justa da renda e da riqueza. Só fazendo uma pequena observação que apesar da menção indireta a grupos de LGBTQ+, como sujeitos do turismo social, pelo fato do preconceito, existia originalmente nesse plano 2018-2022 uma ampla menção direta à inclusão desse grupo, que foi retirada quando houve a mudança de gestão de um governo que é de direita e bem mais conservador. Então, toda a menção à inclusão de grupos LGBTQ+, foi totalmente retirada, essa menção direta foi retirada do Plano Nacional de Turismo a posteriori. A sétima função da gestão pública do turismo, a última, é a proteção de interesses, e como falamos, tem a ver com o governo enquanto defensor do interesse público. A defesa de interesses locais e minoritários é, aliás, uma função tradicional da gestão pública e que tem ocupado grande parte de sua atividade. E o dilema é sempre o mesmo: intervenção ou não intervenção, principalmente quando se trata em países em desenvolvimento. Bem, a tendência desde a década de 70 é de retirada do Estado da economia, de privatização e comercialização de funções que antes eram desempenhadas pelo governo, sobretudo na promoção e comercialização de destinos turísticos, que cada vez mais tem sido feita por agências, por empresas independentes do setor privado ou por parcerias público-privadas. Existem três razões econômicas para a retirada do governo cada vez mais das atividades, das suas funções que implicam a maior intervenção do setor turístico. Primeiro, as empresas estatais têm que depender menos do orçamento público. Segundo, tem que reduzir a dívida pública com a venda de bens. Então, isso se traduz numa iniciativa recente do governo do estado do Rio Grande do Norte, que teve início no ano passado, foi interrompida agora pela pandemia, mas que já foi dado início, que da transferência da gestão de alguns atrativos públicos para a iniciativa privada. Estamos falando da Fortaleza dos Reis Magos, do Cajueiro de Pirangi, que aliás só é estatal no papel, já faz anos que ele é gerido por uma associação das empresas do Litoral Sul. Enfim, todos esses atrativos, talvez as dunas de Genipabu também podem entrar nesse caso. Então, todo o atrativo do Estado que seja gerido pelo Estado, a tendência é que ele passe para a iniciativa privada, ou seja, não necessariamente a venda, mas a cessão para desonerar o Estado que se encontra falido. A terceira razão é levar a eficiência técnica pela comercialização, a adoção de práticas do mercado. Também entende-se que, como foi a lógica por trás da cessão do aeroporto a um grupo privado, que quando a iniciativa privada toma conta, ela preza mais pela manutenção daquele atrativo, porque dela depende a sua sobrevivência econômica, o que não é o caso do Estado. Como o Estado não tem um objetivo de lucro, se a Fortaleza dos Reis Magos está aberta ou fechada, digamos assim, diretamente não vai impactar na receita do Estado. Claro que impacta pela perda da qualidade da oferta turística de Natal, sem dúvida. Mas diretamente não é como uma empresa que vai fechar caso o atrativo esteja fechado ou que muitas empresas como estão agora fechando definitivamente suas portas pela parada do turismo devido à pandemia. Aliás, a pandemia está sendo um dos motivos que estão questionando e que vem revertendo essa tendência de não intervenção do Estado, porque agora o Estado está tendo que intervir novamente para salvar essas mesmas empresas da falência. Então, como resultado dessas tendências divergentes, desse dilema de intervenção ou não intervenção, que ocorre de formas diferentes nas regiões do mundo, temos estruturas públicas muito diversificadas, temos uma grande variação de estruturas governamentais ao redor do mundo, temos uma dificuldade de coordenação e planejamento, isso em todos os países, mas quanto mais quanto mais centralizado, pior a coordenação, por isso que existe também essa tendência da descentralização.
Aliás, a descentralização aqui no nosso caso, ela é muito mais teórica do que de fato, então ela acaba sendo uma atividade que é muito centralizada ainda no Ministério do Turismo e acaba também dificultando, né? Apesar de uma aparente descentralização, ela acaba dificultando mais. E dificuldade também de se elaborar uma política de turismo eficaz em nível nacional. Por isso que tem a tendência a descentralizar. Um grande exemplo são os Estados Unidos, que são os poucos países que não fazem parte da Organização Mundial do Turismo. Por quê? Porque em 1999 eles extinguiram o seu órgão federal de turismo, a sua esfera nacional, que era o Departamento de Turismo, e com isso eles se retiraram da OMT porque eles não tinham mais nenhum interlocutor. A OMT é uma organização internacional de estados. Estados quer dizer de países. Então, quando o país não tem nenhuma representatividade em nível nacional, ele não pode fazer parte da OMT. Então, os Estados Unidos se retiraram desde 99, eles não fazem parte da OMT por causa disso. Porque a atividade turística lá é totalmente descentralizada, ela é feita no nível dos municípios e dos estados, justamente compreendendo que dessa forma é muito mais fácil gerir do que você ter uma política nacional. E por fim, para concluir essa aula de hoje e essa série de vídeos, vamos falar rapidamente das grandes tendências para a gestão pública do turismo, que são surgem como uma forma de resumo depois de tudo que foi tratado ao longo desses vídeos. A primeira é a concentração da gestão pública na divulgação, ou seja, a função de promoção e marketing, que surge como a grande função da gestão pública do turismo, até se tornando independente da função de empreendimentos e incentivos. A separação entre as esferas política e de divulgação, porque cada vez mais a promoção e o marketing é feito por empresas privadas ou por parcerias público-privadas. A descentralização, uma crescente importância do governo local ou, no máximo, estadual ou provincial. E no Brasil, contra a corrente, observamos mais uma recentralização, uma descentralização apenas no papel do Sistema Nacional de Turismo, mas o Ministério do Turismo concentrando várias políticas que antes eram de âmbito regional, como o próprio Programa de Regionalização e o Prodetur Nordeste. Pessoal, então é isso. Esse é o último vídeo da série de funções da gestão pública do turismo. Talvez vocês prefiram assisti-los com calma. Alguns são curtos como esse, outros são bem mais longos e tem muito conteúdo. Então, por isso que eu separei 2 dias para que vocês possam assisti-los com calma. 2 dias se vocês forem seguir bem direitinho a sequência como está no cronograma. Mas como esse formato remoto ele é muito mais flexível, vocês têm um tempinho a mais, sabendo que no final de cada semana tem um questionário ou uma atividade a ser entregue valendo nota e que vai incluir esse conteúdo dessa aula de funções da gestão pública do turismo. Então, desejo a melhor sorte e um bom desempenho nessa disciplina inteiramente nova, nesse formato inteiramente novo e que vamos ajustando passo a passo. Então, boa aula, bom aproveitamento do conteúdo e nos vemos na próxima videoaula que abordará a invenção do lugar turístico.